Gente, voltamos com o nosso Profcast, nesse projeto meu e da Andréia, que a gente está super empenhado tentando fazer acontecer, né, Andréia, nesses horários, porque a gente já voltou a trabalhar, né, nas escolas, e a Andréia também dá aula na faculdade, então a gente tem já esses horários corridos, mas a gente está aqui, a gente está comprometida a estar trazendo essas provocações, essas reflexões para a gente estar dividindo com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acolhimento, mas é um outro acolhimento, né, Andréia? No nosso outro Profcast, a gente falou sobre os professores. E hoje a gente vai estar falando sobre uma relação triangular dentro da escola, né, que ultrapassa os muros da escola, na verdade, que é a gestão, né, os funcionários da escola, lembrando que esses funcionários da escola são todos eles, né? Não são só os professores, a coordenação. Existe a pessoa que recebe a criança na porta, existe a pessoa que limpa esse ambiente escolar. Então, quem são essas pessoas que fazem parte, né, dessa instituição? Aí a gente tem a criança em si, né, que está ali matriculada, devidamente matriculada nessa escola, e a gente tem também a família. E aí é onde a gente quer chegar hoje, nesse acolhimento da família. Muitas das vezes, em sua maioria, e eu acho isso uma pena, sabe, André, é o acolhimento somente da mãe. Muito pouco a participação dos pais, né? Eu vejo isso, eu sempre falo isso no Manars, que meu público é 95% mulher. Cadê os homens? A gente fala de educação para criança, né? Se botar numa balança aí. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre essas configurações de família, sobre essas novas, né, configurações e essas questões também de escolas que se dizem tão humanizadas, mas a mãe atrasa 5 minutos para pegar essa criança, já esqueceu essa humanização toda, já, né? Então, assim, e de mulher para mulher ainda, a gente ainda tem isso, né? Esse julgamento. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Andréia, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos lá. Obrigada, muito obrigada. Eu vou começar contando a história, que eu sou contadora de história, né? Adoro contar história, né? No meu CIEP, de uma vez, uma professora muito amiga minha, trabalhava comigo também na parte de EJA, e de manhã ela era professora da educação infantil, trabalhava com crianças de 4 anos, e ela recebeu um bilhetinho na caderneta da criança, e ela veio emocionada falar comigo, e o bilhetinho era a mãe dessa criança, pedindo que a professora visse se o filho tinha comido direitinho, se ele estava, né, se ele estava tudo direitinho, se ele estava cumprindo tudo que a professora queria, se ele estava sendo respeitoso com as pessoas, se, enfim, né, passando uma série de questões assim para a professora. E eu pensei assim, bom, em alguns lugares as professoras iam, tá querendo transferir para mim a sua obrigação. E a Fátima veio, né, essa professora, muito minha amiga, veio e falou assim, Andréia, essa mãe, ela é sozinha com esse menino, só tem ela e ele. Ela trabalha em 2 turnos. Essa mulher trabalhava de manhã e trabalhava à noite. Então, ela tinha algumas horinhas de descanso, de intervalo, onde ela ia em casa, passava um olho nele, dava janta e ia para o trabalho. E os vizinhos passavam um olho na criança, o menino ficava sozinho, né? Essa era a realidade para ela botar comida dentro de casa e pagar o barraquinho que eles viviam. Ela não tinha família no Rio de Janeiro, era só ela e ele, né? Então, ela contava com essa rede, né, de apoio, com essa rede. E aí eu escrevi um texto, um artigo, que chama-se Pacto de Solidariedade, né? E nesse artigo, né, que a gente vai trabalhando esse conceito, né, dos pactos de solidariedade, a gente discute exatamente isso, né? Por que será que é tão difícil o entendimento dessas mulheres que são mães, que são donas de casa, que são esposas ou não, estão sozinhas? Porque a realidade de muitas das famílias que nós atendemos, né, seja na escola privada, seja na escola pública, ela também é a realidade que muitas professoras vivem no seu dia a dia, né? Enquanto mulher, a gente devia se entender que a outra também tem tripla jornada de trabalho, que a outra também, né, se vira nos 30 para dar o melhor para o filho, né? Quantas e quantas professoras cuidam dos seus 30, dos seus 40 alunos e muitas vezes não tem tempo de passar o olho no caderno de dever de casa do filho, né?
Então, o que será que a professora do filho da professora fala, não é mesmo? Poxa, a mulher professora não olha nem o dever de casa do próprio filho, porque está assoberbada de trabalho, né? Ainda mais na pandemia, está tendo que editar vídeo, postar vídeo, atender híbrido, atender presencial. Andréia, e esse é um julgamento muito real. Você trouxe uma frase que, assim, todo mundo que trabalha em educação já ouviu, né? Porque, assim, muitas mulheres são professoras, né? Trabalham como professoras, e já ouvimos isso, né? Mas a mãe desse menino é professora e não faz o trabalho dela com ele, né? Então, a gente parte pegar esse fio da meada aí. E, assim, muito legal. Depois eu vou estar compartilhando esse seu texto também, né? Esse seu artigo, eu acho importante, né? Para levar isso para dentro das escolas, né? Pois é, porque eu acho que é por aí que a gente tem que pegar a questão do acolher. O acolhimento, ele é um acolhimento mútuo, né? Sou eu entendendo que o lugar que o outro ocupa, ele não é fácil, não. Não é fácil ser mulher nesse país, não é fácil ser mãe nesse país, não é fácil ser professora ou qualquer outro profissional, né? A mãe pode não ser professora, pode ser enfermeira na pandemia, pode ser técnica de enfermagem, pode ser caixa do supermercado, né? Pode ser uma médica, a mãe pode ser essa outra profissional que também vai ser muito exigida, que tem que trabalhar o dobro que um homem trabalha para provar sua competência, para provar que ser mãe não atrapalha ela ser profissional. Não é isso? Que é uma realidade que muitas mulheres enfrentam. Sim, e sem contar que você está trazendo essa questão muito da mulher, muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos, muitas mulheres, às vezes, elas cuidam do filho e da própria mãe, né? Porque fica ali naquele meio, ela é o único meio de sustento daquelas pessoas. Além desses relacionamentos abusivos, falta total de compreensão de patrão, de chefe, né? De chegar atrasada. Aqui no Rio de Janeiro, gente, todos os dias o trem quebra. Todos os dias tem problema no BRT. Todo dia. Só que essa mãe, ela já acordou super cedo para deixar essa criança na escola, geralmente, né? Porque é engraçado que essas pessoas, eu vejo elas até mais dedicadas, né? Essas que menos tempo têm, mas mais dedicadas a esse zelo dessa criança do que outras, assim, sem julgamento, mas a gente vê o quanto essa pessoa se esforça. E aí, às vezes, ela também chega atrasada na escola e o que acontece? Ou ela esqueceu de mandar a atividade da criança, o que acontece, né? E aí a gente fala tanto de humanização, a gente fala tanto em ser, né? Sermos seres humanos melhores, eu quero ser uma pessoa melhor e a gente já tasca ali nesse julgamento. Principalmente também, eu acho que hoje em dia a gente tem que falar dessa questão, a gente estava falando um pouquinho antes. Andréia, fala de novo do seu livro aí da primeira série, porque, além de tudo, gente, a gente tem um outro público, que é o público LGTB. Várias configurações. Várias configurações. Olha o livro da Andréia, gente. A gente tem uma idealização, né? Quer dizer, muitas vezes a escola tem uma idealização, né? Dessa família, e aí é isso, fala assim, poxa, mas a mãe não veio na reunião. A reunião é quarta-feira, 3h da tarde. Você vira para o seu patrão e fala assim, não, vamos embora porque eu tenho reunião, você perde seu emprego. Em muitos lugares. Né? Então, assim, muitas vezes você tem uma incapacidade de se colocar no lugar do outro, fala assim, mas você entraria ali na sala do seu chefe e falaria, estou indo embora porque eu tenho reunião do meu filho? Você faria isso? Né? Então, assim, e é engraçado que é uma cobrança muito do feminino, né? Porque, exatamente, assim, qual o homem que vai virar no seu emprego, virar para o patrão e falar assim, olha, eu tenho reunião da escola do meu filho, uma vez a cada 2 meses, mas eu tenho que ir, estou indo embora. Faz isso. Eu nunca vi homem fazer isso. Estou no magistério há não sei quantos anos, se tem algum que fez, é alguma raridade, né? O autônomo, alguém que tem mais flexibilidade. Muito difícil. Quem trabalha no esquema com 14 milhões de desempregados nesse país, arriscar o seu emprego para mandar uma dessa. Estou indo na reunião de escola do meu filho, terça-feira, 2h da tarde. Ou segunda-feira, 8h da manhã. Vou chegar só às 10, né? Como você falou, vou esperar o trem de meio-dia. Isso não existe. Né? Então, é uma falta de questão da realidade. Exatamente. Do que é o povo brasileiro. E aí tem essa questão dessa idealização da família. Sabe olha o livro, gente. Fazer reunião? Quando a mamãe era dona de casa.
ela vivia só para cuidar, né? Aquela mãe classe média, né? E aí eu falei do meu livrinho lá da minha primeira série, eu lembro até hoje do meu livrinho. Ciências né? O livrinho sociais. todo era uma família. É a família do papai de bigodão, né? Papai de bigodão, mamãe de aventalzinho, vovó, vovô, vavá, vivi, vevé e o cachorrinho Lulu. Né? Então, assim, essa era a configuração da família. Mas essa é a família da escola brasileira? Será que Brasil afora, né? Essas são as configurações das nossas famílias, gente? Assim, a minha experiência, pelo menos nesses anos de educação, é família que é a avó que cria os netos, que a mãe abandonou. Eu tenho família que é a tia com a mãe. Eu tenho família que é o pai e a mãe. Eu tenho família, muitas que são só a mãe, apoiadas pela avó ou apoiadas por um irmão, uma irmã. Então, assim, temos várias configurações. E como você falou, hoje nós temos famílias que são 2 mães, 2 pais, né? Que estão chegando na escola e a gente, muitas vezes, não sabe lidar com a realidade. Por quê? Porque a gente está no campo da idealização. Um campo da idealização que, quando a realidade nos cobra, nós também não damos conta, porque também nós não somos ideais. Né? Então, a mesma professora que idealiza essa família, que quer essa mãe disponível todo dia na porta da escola para dizer: olha, a toalha estava meio molhada, olha, né? Sabe? Essa mesma professora, né? Que quer a mãe ali todo dia, porque senão ela não é uma boa mãe, ela, como mãe, não dá conta. Exatamente. Ela, como mãe, não dá conta desse lugar, dessa idealização de uma maternidade que é um lugar do impossível, né? Quer dizer, é viver só para isso. E no Brasil de hoje, não tem como você viver só para isso. Pode até ser que tem uma mãe, né? Quer dizer, tem o velho da lancha, né? Aí você... Não, existem diferentes realidades. O cabeça branca não te banca, minha filha. Pois é. Pois é, mas a gente está falando da realidade do povo, né? Do povo brasileiro, né? A realidade do povo brasileiro. Nem, como é um profcast, a gente faz em cima de assuntos que estão acontecendo, a gente não quer nem falar de uma galera aí que come farofa, que deixa a farofa cair, acha que não, o povo é isso, né? A realidade do povo é outra, né? É outra. Precisa é muito dura. E assim, você falou dessa questão do emprego, né? Desse salário mínimo vergonhoso desse país que não cobre, né? Que a pessoa tem que trabalhar em 2 turnos de manhã. Eu não sei como é que alguém dá conta de trabalhar de manhã de noite. Ela não dorme. Ela deve dormir umas 4 horas por dia. Em 24 horas ela dorme 4 horas. Sabe? Exatamente. E que também não tem ajuda, né? Agenda para a professora. Sabe? Olha meu filho. Meu filho está comendo. Me ajuda, né? Me ajuda. Pede porque depois, exatamente, chega depois e fala assim, mas também nunca falou nada. Não falou. Porque a gente pede ajuda de diversas maneiras. Eu acho que o nosso papel é realmente de ajudar. Porque como a gente está nesse começo de ano e a gente fala muito sobre identidade, né? A gente já começa o ano trabalhando essa identificação da criança por ela mesma, ela buscando, né? O eu, o outro, a gente, né? Trazendo já até a BNCC. A gente pensar que essa criança ela não é aquilo ali num potinho. Ela é a história dela e a ancestralidade das pessoas que ela traz da família. E é isso que tem que ser compreendido nesse começo de ano. Para que depois, no final do ano... Porque uma coisa que eu vejo também, André, e eu tenho certeza que você sentiu isso, algumas pessoas tornam essas relações tão pessoais que até abandonam essa criança. A mãe nem liga. Nem responde. Existem esses outros problemas de mãe que não olha a gente e tudo mais, existe. Então, vamos buscar, tentar entender. Nem todas as relações vão ser claras, né, 100% boas e tudo mais, mas a gente precisa tentar entender por quê. Por que não está acontecendo? Por que não está... a gente não está conseguindo estabelecer um vínculo maior, mas não abandonar essa criança, porque isso também acontece. Algumas professoras, levam isso de uma forma como se aquele pai não reconhecesse, né? Aqueles pais não reconhecessem e ela já não aprende mesmo, não tem retorno da família. Mas por quê?
É interessante que na LDB, é claro que está escrito assim, a educação é responsabilidade do Estado e depois da família. A verdade é essa. Né? Na verdade, cada criança dessa sociedade ela é responsabilidade de todos os adultos dessa sociedade. A gente tem uma dificuldade, né? A gente privatiza a criança, né? Mas não. Principalmente a criança que está sob os nossos cuidados na escola. Ah, mas a mãe não liga. Nossa, então eu vou ter que prestar atenção em dobro, porque aí essa criança já tem um abandono. Então, ela não pode ter um duplo abandono. Né? Imagina se todos os adultos, então, né, vão virar as costas para essa criança, porque um adulto virou. Então, assim, eu acredito, na verdade, quando a gente fala desse acolhimento, é entender que eu estou acolhendo a criança, eu estou acolhendo a família da criança, e isso é, como você falou, um projeto da escola. Essa gestão tem que acolher essa família. Essa criança não é isolada dessa família. A identidade dessa criança está colada com a identidade primeira da família dele. Então, não tenho como ficar fazendo trabalhinho lá da identidade, né? Vou para a sala de aula fazendo um trabalhinho de identidade. Mas eu tenho uma relação péssima com a família dessa criança. Como é que eu estou trabalhando identidade se eu não respeito a família da criança? Né? E tem uma coisa que me incomoda muito, Carla, que é um pressupor o outro. Né? Exatamente. A gente pressupõe o outro. Eu pressuponho que a mãe não olha a agenda todo dia porque ela é negligente. Eu não pressuponho, por exemplo, que ela mora em Caxias e trabalha no centro da cidade, que ela sai do trabalho 5 horas da tarde, que ela chega em casa 9 horas da noite para botar roupa na máquina, para fazer janta, para fazer comida do dia seguinte, para ouvir reclamação de marido chato, para cuidar da mãe doente. Eu não pressuponho nada disso. Eu pressuponho que, com certeza, 5 horas da tarde, ela está sentada na piscina, tomando seu vinho e, poxa, ela nem olha a agenda da criança. Pois é. Né? Isso sem contar, não. Andréia. Uma mãe... Sabe? Olha para a sua vida como professora. Olha para a sua vida, olha para o seu tempo. Pois sabe? E me diz se você está com essa folga toda. Porque eu não vejo. Eu não vejo as mulheres aqui, trabalhadoras, mães, com essa folga toda. O que eu vejo é a mulher dizendo que não consegue tempo nem para tomar banho. Um banho direito. Nem tempo para dormir direito. E a outra mulher, que deveria ser, né, parceira, solidária, para elas construírem juntas uma possibilidade, um caminho de educação para essa criança, elas ficam disputando quem erra mais. Pois é. Quem abandona mais, quem sabe. Isso quem não está viu, enraizado na sociedade, né? Isso está enraizado. Colocaram na nossa cabeça, desde criança, que as mulheres têm que competir. Que, olha, a menina ali foi de laço, ela está mais bonita que você hoje. Isso desde o jardim de infância, ou até mesmo quando a gente era bebê. Ah, essa menina é mais bonita do que essa. A gente escuta isso, a gente repete esses padrões até quando? Né? Então, assim, a Andréia falou uma palavra que eu acho muito importante a gente estar aqui refletindo, que é essa coisa de pressupor o outro. E aqui a gente não está pressupondo, a gente está falando da nossa experiência, de coisas que a gente vê no dia a dia, como gestoras, como professoras, né? E essa repetição de padrão. Ou a gente quebra, né, esses paradigmas que não cabem mais, essa ideia que botaram na nossa cabeça. A gente fala muito sobre isso. Tem muita coisa sendo quebrada, que bom, mas ainda tem muita coisa. E, assim, a gente precisa atingir pessoas que parecem que isso não tem importância, que é aquelas pessoas da famosa frase, mas eu sempre fiz assim. Sempre foi desse jeito, sempre foi, mas não é mais. Eu quero entrar também num assunto, André, que eu acho importante a gente estar falando. Sempre deu errado e vai continuar dando errado. E vai continuar dando errado. Certo, a gente não estava aqui falando pois disso. É. Né? E também prestar atenção, está dando certo para mim, mas está dando certo para o outro. Está dando certo não tá para essas certo. Porque tá geralmente essas pessoas elas só olham para ela, né? Mas sempre foi assim para mim. O meu planejamento sempre foi assim, a minha vida sempre foi assim. Né? A gente está de vermelho hoje, hein? Nem combinamos, hein, gente? Que beleza. Eu queria falar de uma questão também que eu acho que é muito delicada. Quando a gente começa esse ano, a gente está falando de família, de identidade, a gente trabalhar essas pessoas da família. Aí a gente pede
a foto da criança quando era bebê. Aí a gente pede a foto do pai. Isso aconteceu muito, gente, ficou muito claro nesse ensino híbrido, né, durante a pandemia, nesse ensino online, do quanto a gente não conhece os nossos alunos e a gente não busca conhecer. Tivemos problemas de crianças adotadas, que não tem foto. Tivemos problemas de crianças que o pai não convive, que o pai abandonou, que a mãe abandonou. E é exatamente isso que a Andréa está trazendo, né? Que contexto essa criança vive? Se a gente não buscar saber, como é que a gente pode julgar? E mais, julgar a criança pela atitude do adulto. Exatamente. Isso é muito sério. E aí essa dimensão também que a gente idealiza, né? Assim, de um amor idealizado, porque a mãe, né? Essa mãe, por exemplo, que quase não convive com o filho, mas ela o ama ao ponto de trabalhar em 2 turnos e abrir mão do sono dela, né? E tira ainda assim um horáriozinho para falar com a professora, porque ela o ama. Não é falta de amor. Não é falta de amor, né? Então, muitas vezes, a gente tem um amor que é idealizado de acordo com os nossos padrões, de acordo com o que a gente viveu, de acordo com o que a gente teve possibilidade de viver. Nossa, que bom! Que bom que eu tive uma mãe que pôde ir nas reuniões de professoras, para ouvir as professoras falarem mal de mim, mas tudo bem. Que bom que a minha mãe pôde ir, não é isso? Que bom que ela, né, era uma professora, mas era uma professora que tinha essa mobilidade, que tinha essa condição de trabalho. Mas assim, sabe, nem pensar o meu pai faltar, meu pai é contador, nem pensar ele faltar na empresa de navegação que ele era contador, eu vou para a reunião da minha filha. Mentira, ele trabalhava no centro da cidade, morava em Nova Iguaçu. Se ele fosse na reunião de escola, ele não chegava no trabalho, sabe? Sim. Meu pai chegava do trabalho 11 horas da noite. E a minha mãe esperava para jantar com ele, para fazer companhia, que a minha mãe nunca gostou de ninguém comendo sozinha. Então, veja, eu estou falando aqui de uma realidade específica da minha casa. Cada casa tem a sua realidade específica. Não prejulguem, não pressuponham o outro. Não é nem sempre. Não vou dizendo que não acontece. Claro que acontece. É claro que eu já recebi também criança na escola que a mãe, né? A gente via que não fazia nada o dia inteiro e nem cuidava da criança. Também tem, gente. Também Mas tem. aí também tem outras questões. Quer dizer, como é que essa pessoa foi criada, né? Aí tem um monte de questões. A pessoa, porque ninguém faz curso para ser mãe, não, né? A pessoa pare. Às vezes pare com 14 anos. Às vezes pare com... Né? É uma criança criando criança. Então, assim, a gente precisa, para não pressupor, acolher, porque eu acho que o acolhimento ele pressupõe você se despir desse preconceito. Porque quem tem preconceito em relação ao outro não o acolhe. Não o acolhe. Né? E eu vejo muitos discursos de preconceito na escola. Preconceito contra a criança, preconceito contra a família da criança, né? Então, assim, a gente precisa se despir desses preconceitos para realmente ser acolhedor, para realmente conhecer os caminhos que o outro caminha, aonde o sapato lhe aperta, porque senão você vai correr o risco de cometer grandes injustiças e mais, você não produz essa relação solidária que a criança precisa, porque a criança precisa de nós, ela precisa de adultos solidários em torno dela, né? Dos funcionários da escola, os professores, a gestão e a família. Então, se eu não consigo construir essa rede de solidariedade para essa rede proteger essa criança, cuidar dessa criança nesse processo de crescimento, aprendizado, desenvolvimento, né? Eu vou ter uma educação capenga. Vou ter uma educação capenga. Não adianta ficar dando informação para a criança, é formação, sobretudo educação infantil. A gente está formando uma pessoa. Então, a gente forma essa pessoa nessa rede de solidariedade em torno dela. E a gente também, né, André, quando a gente passa a ser negligente quando não faz isso e está infringindo ali, para mim, o primeiro pilar de tudo, que é essa criança como sujeito de direitos, que não está tendo seus direitos respeitados como pessoa. Antes de tudo, ela é um ser humano, é uma pessoa, né? Então, não adianta olhar para esse grupo ou olhar para essa criança e ver uma família que não atende. Sim, vão ter crianças que a família não atende, e isso acontece também, é importante dizer,
que a gente não está falando assim, às vezes pensa, no âmbito público, de mães que trabalham, não. Crianças negligenciadas existem em várias esferas, na esfera, né, da elite, né, na esfera da pessoa, né, mais pobre, e assim, de que forma a gente está acolhendo essa criança para até mesmo trazer ou fazer acontecer esse engajamento da família. Porque eu acho que isso falta muito no Brasil, duas coisas. Uma que são essas políticas públicas nesse apoio a essas mães, principalmente, nos países desenvolvidos, mãe solo, tem muito apoio do governo, não só apoio de escolas, mas apoio financeiro. Às vezes a criança, até mesmo quase ali na maioridade, ela continua recebendo. Eu sei disso porque eu tenho amigas que recebem, né? Como eu morei fora, eu vivi um pouco disso. Então, assim, isso é real e isso faz uma diferença muito grande, porque o mínimo, o básico, não falta para essa criança. Eu sei que a gente tem aqui o Bolsa Família, que agora mudou de nome, aquilo ali é uma coisa infime, ajuda, né? Mas, assim, não é disso que a gente fala, né? É uma coisa além. E uma outra questão que eu acho que falta um pouco, além desse suporte, a gente já está meio que passando aqui do tempo. Esqueci, porque o negócio entrou aqui, esse suporte do financeiro, e essa questão da coletividade, né, da gente se ajudar coletivamente, desse apoio. Isso precisa acontecer. A gente precisa se olhar e reconhecer no outro, e reconhecer esses pedidos de ajuda que muitas vezes vêm com um olhar cabisbaixo, com um corpo cansado, gente, com pessoas com fome. Eu uma vez estava fazendo uma formação, e aí a gente estava falando um pouquinho assim, né, de cada um se apresentando, e aí uma moça entrou, aí ela começou a falar que ela era professora, que ela amava muito o que ela fazia, que ela tinha filhos, mas que ela trabalhava muito longe, ela não tinha como ficar com as crianças o tempo inteiro, ela pegava 4 conduções, porque se a gente parar para pensar, a minha realidade da Andréia, por exemplo, né, é uma, que a gente trabalha, sei lá, vamos botar assim, mais perto de casa, tem carro e tal, e é no Rio de Janeiro, assim, que a gente sabe andar. São Paulo, por exemplo, que tudo é longe, que tudo tem um medicamento, né? Então, assim, são realidades, a gente também precisa pensar nisso, principalmente escolas que acolhem crianças de outros estados, né, com uma cultura diferente. Acolher essa cultura dessas famílias é importante também, até mesmo porque aí a gente quebra os preconceitos que são criados com essas pessoas que chegam. Se elas vieram, gente, se elas saíram da terra delas, do lugar delas, abandonaram a família delas, né, deixam para trás uma vida inteira, é porque com certeza elas estão buscando uma coisa melhor. E a gente também entra nisso, né, Andréia? É isso aí. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que, assim, não está tranquilo e não está favorável para ninguém, gente. Está todo mundo correndo atrás e correndo já com uma gravata de língua para fora, porque não aguenta mais correr. Então, assim, as pessoas, elas... Eu tenho muito isso para mim, Carla, assim. A princípio, eu acho que você está tentando fazer o seu melhor, que você não erra propositalmente, que você não... né? Que você está tentando fazer o seu melhor. Às vezes, o seu melhor não é o meu suficiente. Mas eu também acho que, de repente, eu não sou o suficiente para um monte de gente, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ter mais essa generosidade no olhar o outro. Entender que tudo... Porque as pessoas, quando elas olham para si, elas conseguem escrever um livro de lamúrias, né? Como sofro, como a minha vida é difícil, como eu não tenho meu dia de 24 horas, não dá para nada, todo mundo me cobra. É impressionante que quando você olha para você no espelho, né, você tem muita piedade de você, né? Você é capaz de ver, nossa, como você sofre, como você é cobrado. E quando você olha o outro, todos os dedos apontados, você é incapaz de pensar assim, nossa, mas será que essa pessoa ela não está precisando de um apoio? Será que ela também não está matando 2 leões por dia? Então, assim, a gente... É o que eu falei, eu acho que o acolhimento ele parte desse olhar não pressupondo o outro, não tendo preconceito em relação ao outro e compreendendo que muitas vezes o outro está fazendo o possível e o impossível. Muitas vezes o outro está tentando fazer o melhor dele, né? Então, a gente precisa conversar, né? Esse é o melhor caminho.
abrir um canal de diálogo constante, não de cobrança, não de dedo apontado, não de você não fez isso, você não mandou aquilo, você não sei o quê, mas de conversa, de acolhimento. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque a criança não pode ser prejudicada porque nós, adultos, não estamos nos entendendo. É isso que eu ia falar nessa questão das duas canal. Você está trazendo essa coisa do diálogo e eu acho que esse é o caminho, não tem outro, porque sem você esclarecer, né, com o outro se colocar, né, e aquela coisa tão importante que a gente também fala hoje, desse lugar de fala, só eu posso falar por mim, né, só a Andréia pode falar por ela, e eu acho que esse canal que a gente abre, a gente gera esse engajamento, era isso que eu ia falar naquela hora que eu esqueci. São duas coisas, essas políticas públicas para essas mães, principalmente para as mães, né? Porque são a sua maioria ali com essas crianças, e esse engajamento dessa comunidade, dessa família, né? No entorno ali dessa escola. Isso é importante, porque quando você abre as portas dessa escola, porque uma escola, ela não deveria nem ter muros, né? Como em alguns lugares do mundo não tem, para que ela esteja aberta à comunidade, para que a comunidade participe. Porque aí sim você compreende. Muitas vezes a gente só... É aquela coisa, né, de você precisa ver para crer que o negócio acontece, né? Então, essa convivência é importante. Então, abra, né, essas portas das escolas, as janelas, né, um recadinho na agenda, seja o que você gostaria que fossem para você também. Isso essa coisa do acolhimento é uma das palavras que eu mais tenho ouvido, né? Onde eu trabalho, a gente fala muito sobre isso. Acolhe, escuta. Essa escutativa não é uma escuta só da criança. Lembra que a criança ela é uma extensão do que vem de casa, né? Da família, do que ela reproduz, do ambiente que ela vive. Então, eu acho muito importante abrir isso e se despir desses preconceitos, se despir de ideias que a gente traz e que parece que a gente foi formada para ficar repetindo isso. Não fomos, né? É para isso mesmo. Eu amei tudo que a Andréia trouxe. Assim. A Andréia fala muito bem, né, gente? Sou muito fã. E ela vem no Vapo aqui com a gente. Eu gosto muito. A gente vai encerrar, porque a nossa ideia é não falar muito, mas a gente já falou para caramba. A gente volta. A gente volta. Não perca. Não perca, ó. Vai dando sugestões para a gente do que vocês querem que a gente faça. Segue a gente aqui no YouTube. É importante vocês compartilharem, vocês estarem seguindo, vocês colocarem esse sininho para que a gente também atinja, né, outros lugares, a gente chegue em outros lugares para essa reflexão. E junto aqui eu vou colocar, né, o link do artigo da Andréia, que eu acho importante, né, isso ser discutido agora nesse começo do ano, nessas formações, nessas reuniões de equipe, para que isso seja desenvolvido de uma forma melhor dentro das escolas. Andréia, mais uma vez, muito obrigada por ser parceira nesse projeto. E a gente segue aí firme aí nessa luta por uma educação melhor e por crianças mais felizes. Obrigada. Beijo. Um beijo.